E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele um de seus discípulos, para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará pedra aqui sobre pedra que não seja derrubada. A paz de Cristo a todos. Sejam bem-vindos ao meu canal Aleatório de Tudo, etc. Faz algum tempo que eu não trago mensagens aqui. Eu tenho trazido algumas mensagens mais curtas na plataforma vizinha, mas eu tenho sido muito cobrado por Deus para falar mais do amor dele, da palavra dele, e eu estou com meu coração muito alegre, muito cheio de graça da parte de Deus, e eu queria compartilhar isso contigo. Acho que foi ontem, eu tive uma resenha bem legal com um cara que eu não conhecia, na verdade conheci de vista, né? É um empresário local aqui, e fui apresentado para ele por um amigo em comum, e a gente estava tratando de negócios, o negócio acabou que não deu certo, mas a gente trocou contatos e eu falei um pouco de Jesus ali para ele. Foi tão legal porque toda hora vinha pessoas procurá-lo no momento que a gente conversava e ele não interrompia, eu interrompia as pessoas e depois tal. E eu acredito até que ele está aqui também já no meu canal, que ele pediu o link, tá? E da mesma forma eu gostaria que você fizesse a mesma coisa antes de nós darmos continuidade aqui. Compartilhe esse canal, compartilhe essa mensagem, mande para as pessoas, porque eu tenho certeza que é uma forma de você evangelizar. Existem poucas coisas na Bíblia que são mandatórias, tá? Muitas coisas são condicionais, eu já falei isso em outra pregação. Mas tem coisas que são mandatórias, e uma das principais coisas mandatórias que tem na Bíblia vai dizer que é o id. Id não é um pedido, não é uma condicional, se você for, se você ir, não, é uma obrigação, é um ir. E tá, mas eu compartilhando o teu conteúdo, eu estou indo sim, está indo sim, você está fazendo missões, né, de forma indireta. Quando você é um dizimista, um ofertante, você está fazendo obras de forma indireta. Quando você compartilha uma mensagem de outra pessoa, você está fazendo missões de uma forma indireta, porque nem todo mundo tem essa chamada, e cada um tem uma chamada, e cada um tem um papel. O meu papel é esse, é trazer essa mensagem ao teu coração e a pessoas que você conhece. Então, se você não é inscrito, eu já peço que se inscreva, bem? Compartilha, curte, comenta, para dar engajamento, tá bom? Vamos lá. Número 1. Quando Deus me deu essa mensagem, foi agora há pouco, cheguei há pouco do trabalho, cansado, já falei com a minha calopsita, já tomei o meu café, mas eu não consigo ficar parado, né? Coloquei o meu sobretudo aqui, porque está muito frio aqui em São Paulo, não sei daí de onde você está, de onde você também está frio, mas aqui está bastante frio. E essa mensagem veio muito forte no meu coração. Eu tenho andado muito pelas mídias sociais, eu tenho assistido muitos noticiários, eu sei que muita gente não gosta, mas é importante. E tem me chocado. E quando eu comecei, parei ali, eu estava vendo alguns vídeos na minha televisão e pausei porque falei, não dá, eu preciso trazer essa mensagem que me incomodou. Nós lemos aqui, né, uma das últimas mensagens de Cristo antes da sua morte, que é justamente onde uma das vezes que ele previa a sua morte e preparava os apóstolos para isso. É interessante que poucas vezes, olha que interessante isso, preste muita atenção no contexto bíblico para você entender aonde Deus quer falar contigo, tá? Principalmente para você que é religioso, para você que já está há 20, 30 anos dentro da igreja, principalmente para você, por favor, não adianta esse vídeo, não pula, porque é muito sério. E você vai ser cobrado por essa mensagem, porque você não deu importância para ela, vai ser cobrado. Porque você não vai poder falar que você não sabia, porque está sendo dito aqui. E eu estou sentindo Deus aqui dentro do meu apartamento, tão forte, tão gostoso. Eu vou me segurar aqui para não dar umas rajadas. Olha que interessante, o primeiro versículo vai dizer claramente assim, olha, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos e lhe mostraram a estrutura do templo. Vamos lá. Olha aqui, que mistério. Olha quanta coisa dentro de um versículo. Eu poderia pregar só nesse versículo aqui por 3, 4 horas seguidas. Mas eu quero resumir o que Deus colocou no meu coração acerca desse versículo, tá? Jesus tem apenas uma aparição entre a sua infância e fase adulta, que é a sua adolescência, tá? Que é onde os seus pais o conduziram para Jerusalém, levaram ele até Jerusalém para uma festa.
Estava todo mundo lá na festa. E de repente, poxa, o que caracteriza uma festa no meio cristão é a presença do Espírito Santo, é a presença de Cristo. Isso caracteriza a festa. Tem uma música da Lauriette muito legal que fala disso. Então, era isso. De repente, no meio da festa, no meio do oba-oba, Maria e José, né, perdem Jesus de vista. No meio da festa, perdem Jesus de vista. No meio da festa, perdem Jesus de vista. Olha que interessante. Não sei se tem gente aqui que já pegou. Tem gente que está me vendo em casa, no computador, no notebook, no celular, já pegou o negócio. Como assim? Eu me lembro que uma vez nós estávamos numa festividade em uma igreja, há muitos anos atrás. E naquela época, o grupo de gesto era muito forte. E hoje, infelizmente, já não é tanto, mas naquela época era muito forte. As meninas, elas estavam dançando, tal. E, de repente, nessa festividade, tinha um conflito muito grande entre uma das igrejas regionais e a sede. Porque tinha aquela disputa de quem dançava mais, quem era melhor, quem usava roupa melhor, tal. Tinha aquele negócio. Você percebe? E aí, quem já entendeu tá aí, ó. Já tem gente até dando glória. Quando acontece esse tipo de coisa, esse tipo de disputa, tá um grupo lá dançando, o outro não dá glória porque não quer dar ibope porque tá dançando. Pronto, tá a festa, Jesus saiu da festa. Porque a festa só é festa se Cristo está nela. Se ele não está, não é festa, é oba-oba. E já tem muitos casos que isso acontece. Que Jesus Cristo já não está no templo há muito tempo. Há muito tempo. Coachings, doutores da lei, que faz todo um panorama para enfeitar a sua mensagem. A mensagem é bonita, é motivacional, é gostosa. Mas Jesus não está nela. Há muito tempo ele não está nela. Você percebe? O pregador está pregando lá, e tal. Tá lá o obreiro da casa lá atrás com ciúmes, com inveja, porque só o de fora tem valor, ele não tem. Jesus Cristo já não está na festa. Ele já saiu do templo. Ele já não está mais lá. Maria e José conheciam Jesus há mais de 12 anos. Por quê? Porque no ventre de Maria eles já conheciam, já sabia que era o Messias ali, já tinha feito a profecia, já estava tudo certo. Conviveram com Jesus diariamente. E essa convivência levou a um comodismo. E de repente eles foram para um lugar onde a festa ficou maior do que Jesus. Existe lugar que é maior do que Jesus para muitas pessoas. Você vai ver pessoas fazendo slogan da sua igreja. Eu sou não sei o que. Não fala eu sou Jesus. Aí fala o nome da denominação. Ou seja, o templo é maior do que Cristo. Ele já ficou em segundo plano. A salvação ficou em segundo plano. A cura ficou em segundo plano. A libertação ficou em segundo plano. Primeiro plano é o templo. Segundo plano é o dono da igreja, que é muitas vezes o líder do templo. Em terceiro plano é a estrutura daquele evento que vai trazer recursos. E assim vai. Mas Jesus Cristo está lá na fila, lá esperando a vez dele. Em que momento que ele pode participar. Você vê. Maria e José estavam longe de Cristo. E quem estava ouvindo a palavra de Cristo? Os fariseus, os sacerdotes, os anciões do local. Então, muitas vezes, você que fica criticando assim, esses dias eu tive um pequeno debate com um rapaz na rede vizinha, porque eles estavam falando de uso e costume e ele quis dar uma lacrada, falando que era balela. Aí eu fui lá, fiz um vídeo chamando a atenção dele. Assim, balela não. Esses senhores, esses anciões, esses doutores, eles têm a sua importância. Foi eles que fizeram a estrutura do templo de hoje. Não existiria igrejinha cheia de holoforte, fumaça, né? Pessoa gemendo enquanto canta, parede preta. Não teria isso se não fossem esses anciões. Tá? Nunca descaracterize o passado. Não existiria presente sem passado e não existe futuro sem presente. Ponto. Então, quem gerou Jesus? Maria. Quem criou Jesus? José. Quem estava ouvindo a mensagem? Os anciões. Não eram os dois. Tá? Essa é a primeira que você deve receber. Senhorinha que fica aí todos os dias na igreja, que entende que conhece Jesus. Mas quando você diz que entende que conhece Jesus, mas acha que Jesus é só seu, é exclusividade sua, você tem que tomar um pouco de cuidado, que você pode estar se enganando. Você pode estar indo para casa e deixando Jesus Cristo na igreja. Então tem gente que faz isso. Vai para casa e deixa Jesus na igreja. Ou seja, crente na igreja não é crente em casa.
vai para casa, sai da igreja, vai para a escola, deixa Jesus Cristo na igreja, vai para a escola sem Jesus, vai para casa sem Jesus, vai para o trabalho sem Jesus. Tem muita gente que não está levando Jesus para os lugares, está deixando ele no templo, está deixando ele lá. Aqui, ó, capítulo 24, a Bíblia vai dizer que, olha, poxa, o texto não poderia estar falando de tudo que aconteceu dentro do templo? Tudo que aconteceu naquele culto onde Jesus Cristo estava lá dentro? Não poderia ter falado dos milagres que aconteceram lá, das obras que aconteceram lá, de pessoas que aceitaram Jesus dentro de lá, de tal? Não podia estar falando de tudo, mas não, está falando de quando Jesus saiu do templo. Ou seja, aqui é um texto escrito pelo nosso irmão Levi, né? Nosso irmão Levi, isso, Mateus, cobrador de impostos. Ele está dando uma ênfase para o momento em que Jesus Cristo falou. Ou seja, Jesus Cristo não falou dentro do templo, tá? Eu posso dizer isso. Porque um dos momentos que a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo falou dentro do templo, ele foi colocado para fora, que é quando ele recitou o livro de Isaías, né? Você vai se lembrar disso. Você vai se lembrar quando Jesus Cristo recitou exatamente esse texto aqui, onde Isaías está falando no capítulo 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Quando Jesus Cristo recitou isso dentro do templo, ele foi colocado para fora do templo, a pedradas. E aqui está falando de quando ele estava fora do templo. Não estou fazendo apologia para ninguém sair do templo, ninguém sair da igreja, mas eu quero que você entenda que Jesus Cristo tem que ser o protagonista. Se ele entrou no templo, todo mundo cala a boca e deixa ele falar. Como que é feito uma liturgia de culto, uma homilética de culto? Como que é feito, né? A última igreja que eu congreguei funcionava assim: você chegava, você orava, tinha a leitura, tinha os louvores, tinha a oferta, tinha um monte de falação e depois tinha a pregação, né? Depois tinha a pregação, muitas vezes tinha mais um louvor para tentar comover as pessoas porque a palavra não foi suficiente, e depois tinha a gente ir embora. Eu já fui em igreja, inclusive ministrar em igrejas, que eu fiquei maravilhado. A liturgia de culto, eu acho que essa aqui eu posso citar, porque quando é pro bom você tem que citar, né? É Evangelho Quadrangular, já ministrei algumas vezes lá. E a liturgia deles eu acho maravilhosa. Você chega, você faz a oração e logo de cara você já vai pro louvor, fica lá a banda de louvor, o grupo de louvor, louvando lá 3, 4 louvores, e depois tira a oferta e depois já vai para a palavra. O que quer dizer com isso? Quando eu vou para a igreja, eu não vou falar, eu vou para ouvir. Tem gente que vai para a igreja, se ele não tiver oportunidade, ele desvia. Se não deixar ela falar, desvia. Aí pega uma tiazinha aí que não pode falar em casa, não pode falar no trabalho, não pode falar em nenhum lugar nenhum, porque ninguém quer ouvir ela. Aí ela quer falar na igreja. Aí pega a oportunidade e fica 2 horas lá falando, contando história triste. Quem aguenta isso? Então, a liturgia de culto é uma coisa importante que atrai as pessoas. Então, eu amei a liturgia do Evangelho Quadrangular. Parabéns. Se você é do Evangelho Quadrangular, você está de parabéns. Tá? Dos outros também, mas foi a que mais me chamou a atenção, e olha que eu já fui em várias. E aqui está dizendo quando Jesus Cristo saiu do templo. E quando ele sai do templo, você não viu os apóstolos falando: nossa, Jesus, que palavra que foi pregada lá dentro, que ministração, nossa, que gesto bonito. Nossa, você viu a ministração do sacerdote? Você viu Jesus Cristo, aquela pessoa que teve a oportunidade, que linda. Você não vê nenhum dos discípulos questionando Jesus, falando: poxa, Jesus, você é o Filho de Deus, você é o Messias, você é o Criador. Poxa, você chega no teu templo, que é a casa do teu pai, ninguém te dá oportunidade, como é que pode isso? E por que você não reivindicou? Por que você não chegou lá e falou: opa, que agora aqui o negócio é comigo? Como é que vocês estão dizendo que Deus está usando vocês se eu sou Deus? Você não vê nenhum questionamento disso, não vê nenhuma fala falando. Jesus, ele falou lá sobre a oferta, o que ele falou foi verdade? É aquilo mesmo? Jesus Cristo, ele falou sobre um negócio tal lá de Elias, é isso aí mesmo? O Jesus, ele estava falando lá de como era Moisés, mas eu não sei, me explica para nós aí, Jesus, ministra agora para a gente aí, já que você não pode pregar dentro do templo, prega fora do templo para nós. Você não vê um questionamento dos apóstolos nesse sentido. O que você vê é os apóstolos admirando a estrutura predial do templo. E aí é onde você vai ver igrejas que gastam milhares de reais para fazer enfeites para festividade, banners, divulgação de mídia social, às vezes até carro de som sai na rua. Ou seja, a estrutura do templo é maior do que o dono do templo. Acaba a vida das pessoas. Se a mulher é casada, ela esquece marido, esquece vida, esquece tudo para se dedicar àquilo lá. Aí é ensaio segunda, terça, quarta, quinta, sexta, para fazer a festividade no sábado. Não se concentra no trabalho, não estuda mais, não faz mais nada, não tem mais marido, não tem mais filho, não tem mais nada. É só a raio da festividade.
Convida 50 igrejas para uma igreja que cabe 20 pessoas. E aí tem a festividade. Aí 2 ou 3 falam em língua estranha, porque pegaram aquele pregador que arranca a língua estranha de todo mundo, camarada que revela RG e CPF de todo mundo, aí traz ele, que o cara cobra milhares de reais que você se matou para arrecadar, aí vende isso, vende rifa, vende não sei o que, vende não sei o que, faz volta disso, faz volta daquilo, para pagar o pregador. Aí o camarada vai lá e prega, fala com um jeito esquisito, parece que tá sei lá como. O jeito normal dele de falar é aqui, ó. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Quando pega o microfone, este lugar está cheio, gostaria... Aí todo mundo vira carioca quando sobe no templo, quando sobe no altar. Todo mundo vira carioca, é impressionante. Porque essa é a preocupação. Aí quando Jesus Cristo toma a palavra, olha só o momento em que Jesus Cristo vai falar. Não vedes isto. Não vedes isto. Em verdade, vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Muitos teólogos, eles vão atribuir isso, quando Jesus Cristo falava que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, a ele mesmo. Porque estava falando da sua morte e ressurreição ao 3º dia. Eu não posso cravar isso, porque não é o que minha Bíblia diz. Eu gosto de Bíblia, eu sou apaixonado pela Bíblia. Eu sou louco por isso aqui. Tá? E eu tenho medo de pregar coisas que não estejam aqui. Porque a Bíblia vai dizer lá em livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 18 a seguir, que aquele que acrescentar vai ser acrescentado às pragas, aqueles que tirar será tirado o nome do livro da vida. Então tem que tomar certo cuidado, porque aqui, ó, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se ele e seus discípulos, em particular dizendo, diz o Senhor, dize-nos, quando serão essas coisas? E qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus Cristo respondendo disse, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo. Enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, rumores de guerra, olhai e não os assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto haverá nação contra nação, nação contra nação, reino contra reino, rumores de pestes, fomes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Essa mensagem aqui ela é pregada há mais de 2000 anos. E toda hora as pessoas falam, Jesus está vindo, Jesus está vindo, Jesus está vindo. Aqueles que já perderam a fé dizem que Jesus Cristo veio para aqueles que morreram. Mas quando Jesus Cristo está dizendo isso aqui, que você tem que ficar preparado, porque ele pode vir a qualquer hora, é um piscar de olhos ele vem. Mas quando ele está falando daquele templo feito por um monte de homem, ele está falando literalmente do templo, ele está falando de pedras sobre pedras que não será, que não vai ficar de pé. Ele está falando literalmente do templo, porque esses templos feitos por mãos de homens, nenhum vai subsistir, nenhum vai ficar, porque aquilo ali aprisiona a pessoa na religião. E você vê que Jesus Cristo, que ele não falou dentro do templo, ele falou fora. Se o templo fosse tão importante assim como muitas pessoas dão vazão para isso, ele não falaria fora, ele falaria dentro. O templo não pode ser mais importante que a palavra de Deus. A estrutura não pode ser mais importante do que a palavra de Deus. Esse negócio feito por mão de homem não pode ser maior do que a palavra de Deus. Ele tem a sua importância? Tem, porque a Bíblia vai dizer que a minha casa será chamada casa de oração, casa de louvor. Só que as pessoas param por aí. Mas ela complementa dizendo, mas vós transformais ela em covil de ladrões. Ontem, quando eu falava de Jesus para esse homem, eu falava para ele, olha, eu tenho medo de como as coisas estão acontecendo, eu tenho medo de um monte de coisa, e eu tenho ficado espantado. Por quê? Porque eu tenho ficado espantado. Toda vez que você vê as mídias, você vê histórias assustadoras, e eu quero pontuar as mais recentes, que vai estar mais fresca na tua cabeça, tá bom? Um homem, ele era casado com uma mulher, ele tinha 2 filhas, as filhas pequenas, a sua esposa teve um caso com o pastor, não sei se era pastor dos dois ou se era só pastor dela, que só ela ia e ele não, porque muitas vezes acontece isso, e muito pastor acha que isso é certo, da mulher ficar indo para a igreja sozinha, ele acha que é certo, e não é. Ah, mas a salvação é individual, eu provo para você que você está falando besteira. Provo para você, para qualquer um. Manda aqui nos comentários, eu te chamo, ou você me chama, me procura no meu Instagram, e a gente conversa, a gente debate, faça uma live. Doutor da lei, pode vir o maior pastor que estiver assistindo esse vídeo, mande pro teu pastor esse vídeo, que eu provo que ele está falando besteira quando ele fica com esse papo de que é a salvação individual.
Não é bem assim. Você precisa entender o texto, precisa entender a Bíblia. Tá? Esse negócio que, irmã, se teu marido não quer vir, venha você. A Bíblia diz que não é bom que o homem ande só. Passamos para uma ajudadora. Deus não fez a mulher para ela ficar indo para a igreja e o homem para boteco. Deus não fez a mulher para, enquanto ela está lá na igreja, o homem está lá no estádio de futebol. Não foi esse o propósito de Deus da família, não. Tá? Cuidado com o que vocês andam ouvindo por aí nas tuas igrejas. Cuidado. Eu respeito todo homem de Deus, mas se falar besteira, eu vou vir que nem um Mr. M aqui e vou desvendar. Qualquer coisa que estejam falando, deturpando a palavra de Deus, que é o que eu amo. O que aconteceu com esse homem? Ele virou a cabeça, ele surtou. Ele ligou para os sogros dele para falar que considerava muito a sogra, considerava o sogro, tal, mas naquele momento você já ouvia a voz da menininha dizendo: pai, mas você está com um negócio na mão, pai, você está com álcool, era gasolina, sei lá o que era. O que o homem fez? Para se vingar da mulher adúltera, da mulher que fez esse ato contra ele e contra ela mesma. Vocês não fazem ideia, mas a pessoa que faz isso, ela está fazendo mais mal para si do que para os outros. Ela não está fazendo mal para os outros. Uma pessoa que trai, ela faz 90% mal para si mesmo e 10% para os outros. Mas as pessoas, como não conhecem da palavra, não conhecem das coisas, acham que, fulana acabou com a vida de fulana porque traiu ela. Fulana acabou com a vida do marido porque traiu ele. Acabou com a própria vida. A vida do outro segue. A vida do outro continua. O que é isso daí perto do que... Você foi traído, você foi traída. Tá? É o que aconteceu contigo. Esses são os ônus que aconteceu contigo. Foram os males que aconteceu contigo. Mas os males que acontecem com a pessoa que fez é coisa assustadora. Então para. Começa a ter um pouco de choque de realidade do que é a vida de verdade. Não é esse mundo de conto de fato que vocês acham, não. Tá? Não é. Posso assegurar. Tenho evidências do que eu estou falando. Evidências, provas. E esse homem, o que é que ele fez? Porque dão tanta importância para esse tipo de situação? Não, para mim é imperdoável isso. Não, para mim não dá. E eu preciso feri-la agora. Preciso machucá-la agora. Eu amo minhas filhas, mas eu sei o quanto ela ama também. Então a forma de eu me vingar dela é matando minhas filhas. Essa vai ser a forma. E ele foi lá e fez. Trancou as meninas no carro e atirou fogo. 2 crianças morreram incendiadas. Por causa do erro da mãe? Por causa do erro da mãe? Foi por causa do erro da mãe? Não, não foi por causa do erro da mãe. Foi por causa do erro do pai. O que a mãe fez não tem absolutamente nada a ver com o que ele fez. Não sei se entende onde eu quero chegar. Um erro não justifica o outro. Ela adulterou, ela errou, ela pode ser condenada por isso, ela pode se arrepender por isso e ser uma outra pessoa. Agora, o que ele fez? O que ele fez? Ele também pode se arrepender, ele também pode ser, tem tudo isso. Porém, os ônus do que ele fez são muito maiores, porque ele pode cair na cadeia e ser linchado lá dentro, e não ter tempo hábil de se arrepender. As meninas vão para o céu? Eu não tenho dúvida, eu nunca cravei que alguém foi para o céu. Eu tenho evidências bíblicas de algumas pessoas que foram para o céu, mas assim, humanamente falando, assim, na nossa geração, eu posso cravar que elas foram. Não tiveram tempo hábil ainda para ter pecados a ponto de se arrepender tudo, não tem. E infelizmente aconteceu o que aconteceu com as coitadas, com as 2 crianças. Que na verdade, Deus é tão maravilhoso, eu me emociono porque eu tenho filha, isso me dói, é forte. Mas Deus é tão maravilhoso que eu tenho certeza que Deus colocou um anestésico ali naquelas crianças, para que elas não sofressem naquela morte. Eu não tenho dúvidas que Deus não permitiu que se prolongasse. Deus podia ter livrado elas do carro, do incêndio? Podia. Mas Deus livrou aquelas crianças de uma coisa pior. De quê? Daquela mãe e daquele pai. Porque eram filhas de um pai assassino e de uma mãe adúltera. Então, o maior livramento que ela podia ter recebido, aquelas crianças elas receberam. Que era viver com aqueles pais e viver nessa sociedade hipócrita, nojenta. Porque a Bíblia vai dizer no versículo de número 12 aqui, do que nós lemos: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que esfria o amor é a iniquidade, é o pecado, é a transgressão. As pessoas estão banalizando a sexualidade.
As pessoas estão banalizando o que antigamente a gente chamava de amor, agora é de forma vulgar. Agora não, já faz anos é chamado de sexo. Banalizaram, é uma coisa natural. Você conhece a pessoa hoje, 10 minutos depois você está tendo relação com ela. Você está trocando energias com ela. 10 minutos depois, 20 minutos depois, no máximo no outro dia, você já está tendo isso. E essas pessoas, essa geração, acha que vai para o céu? Você tem essa pretensão? Eu não quero que você saia desse vídeo desmotivado e nem achando que eu estou te julgando, não. Esse vídeo, essa ministração é um convite para você se aproximar de Cristo, se achegar a Cristo. E os apóstolos se achegaram a Cristo não foi dentro do templo, foi fora do templo. Eles falaram com Cristo, não foi dentro do templo, foi fora do templo. Porque dentro do templo Jesus Cristo não podia falar. Assim como hoje em dia ele não pode falar. Jesus Cristo não está podendo falar dentro dos templos. Fecharam as portas para ele dos templos. Muitos, não são poucos, muitos. Jesus, a palavra, a espiritualidade foi substituída por coachings. As pessoas não querem mais ouvir a palavra de Deus. Elas querem ouvir palavras que massagiem o seu ego, palavras que sejam coniventes com as suas ações. Né? Um monte de artista falando de relacionamento trisal, relacionamento aberto, no 3º, 4º, 5º casamento. E vem falar que, mas é porque eu sou bonzinho, porque eu ajudo a instituição, tal, eu vou pro céu. Cuidado. Jesus Cristo, ele tem um plano maior para a tua vida. E o plano dele é plano de salvação. E salvação significa arrependimento dos pecados e vida nova com Cristo. A Bíblia diz que aquele que amará mais pai, mãe, filho, qualquer uma mais do que a mim, não é digno de mim. Esse cara aí que matou as filhas, a obsessão dele pela esposa era maior do que o amor pelas filhas. A obsessão dele por vingança, pelo aquele senso machista de que eu sou homem e eu não aceito traição, isso daí foi maior do que o medo de ir para o inferno. A obsessão dele de ser julgado pela sociedade, ser condenado pela sociedade, ser taxado pela sociedade, pelo aquele homem que foi traído, essa obsessão foi maior do que o medo de ser linchado na cadeia. Porque esse homem, das duas uma, ou ele é linchado, ou ele se mata. Não tem outro caminho para ele. Na cadeia não tem. Infelizmente. Ele vai ser primeiro julgado pela justiça dos homens e depois julgado pela justiça divina. Mas para esse homem acabou. Mas para Deus não há impossível. Eu torço para que ele se arrependa. Eu torço para que ele seja achado por Cristo e que seja levado em paz. Porque aqui na terra ele não tem mais paz. Acabou. Terra para ele acabou. Você vê aquele cara que matou a filha da Glória Pérez, né? Helena Pérez. Ele foi preso, foi condenado, se converteu, passou alguns anos, pagou sua dívida com a sociedade, tal, se converteu, procurou o caminho da vida e de repente Deus foi lá e levou ele. Foi bom para ele isso, porque na terra ele não teria mais paz, não teria mais vida. Cuidado. Você acha que você é o cara, você acha que você é a mina, porque tem não sei quantos mil seguidores na sua rede social, está sendo assediado por um monte de gente, está sendo aplaudido por um monte de gente, está todo mundo batendo nas suas costas, dizendo que você é a mina, que você é o cara, o quanto você é amado, o quanto você é amado. Cuidado, você está roubando a cena. E quem tem que ser o protagonista na tua vida é Cristo. As pessoas têm que olhar para você e ver Cristo. As pessoas têm que olhar você e ter vontade de falar assim, ora por mim porque eu vejo Cristo na tua vida. Mas se alguém está te olhando por causa dos seus atributos físicos, por causa da sua condição social, na sua classe financeira, pelo aquilo que você tem a ofertar, você está roubando o papel de Cristo. E Cristo ele só está atuando quando já não tem mais nada antes dele. Lembra do que eu falei? Jesus Cristo estava no templo. Jesus Cristo estava no templo. E o que aconteceu no templo? A Bíblia não fala, ninguém sabe o que aconteceu naquele culto. Ninguém sabe, ninguém deu importância. Por quê? Porque o principal do culto só foi agir depois do culto. E aí eu quero finalizar essa mensagem dizendo para você, se Jesus Cristo está operando na tua vida fora da igreja, fora do culto, fora do templo, Ele está falando contigo. Ele está falando contigo. Está falando contigo, Ele está atuando contigo, Ele está trabalhando na tua vida.
Então eu devo sair da igreja? Jamais. Desde que seja uma igreja não como essa. Que Jesus já falou, isso aqui não vai ficar de pé não. Por que não ia ficar de pé? Porque ele não estava nela. Ele não estava no negócio. Não prospera. Aquilo que Cristo não está no meio não prospera. Então aquela igreja não ia subsistir. Não ia ficar pedra sobre pedra que não ia ser derrubada. Ah, mas Jesus Cristo está falando dele mesmo. A minha Bíblia está dizendo que ele está falando do templo. Admirar a estrutura do templo. E ele falou, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Por que não ia ficar? Porque a estrutura, as ferragens, as sapatas, eram tudo feito por mão de homens. Então, fique com essa mensagem. Traga Jesus Cristo para a sua igreja. Traga Jesus Cristo para a tua casa, para o teu trabalho, para a tua escola, para a tua vizinhança, para onde você colocar a planta dos teus pés. Leve Cristo. Para a tua academia, para onde você for. Deixa Ele ser o centro. Que Ele cresça e você diminua. Que Ele apareça e você suma. Que ninguém saiba da tua existência, mas que Ele seja essência. E aí sim, as coisas vão começar a florescer. Tá bom? Beijo a todos. Tchau.